A Amazônia é conhecida pela imensa diversidade que possui. Entre as milhares de espécies de peixes que podem ser encontradas neste bioma, destaca-se o pirarucu, maior peixe de escamas de água doce do mundo. Por causa da pesca predatória sofrida durante anos, essa espécie se encontra hoje ameaçada de extinção. A aquicultura é uma solução para garantir de forma sustentável o pirarucu da Amazônia no mercado. O pirarucu apresenta várias características que viabilizam sua produção, como altas taxas de crescimento, alcançando 10 quilos em um ano de cultivo, respiração aérea, o que contribui para sua rusticidade na produção, alto rendimento de filé e ausência de espinhas intramusculares, que o tornam um grande atrativo para o mercado nacional e internacional. O pirarucu já vem sendo produzido em diversos estados, principalmente em viveiros escavados. O tamanho dos viveiros não influencia diretamente na produção. Para a atividade de piscicultura, eles devem possuir profundidade entre 1 e 1,80 m. Em locais onde o solo é muito argiloso, sem a presença de cascalho, a movimentação dos animais nos tanques pode causar um aumento da turbidez. Neste caso, o recomendável são viveiros com profundidades de 2,5 metros. Além disso, esses espaços devem possuir entrada e saída de água independentes de outros viveiros, com a possibilidade de retirada de água pelo fundo. A produção de pirarucu geralmente é realizada em duas fases, recria e engorda. Na recria, os animais iniciam com cerca de 10 centímetros e são cultivados em viveiros escavados até atingirem cerca de 1 quilo. Alevinos de pirarucu, devido à baixa oferta no mercado, ainda são caros, custando em torno de R$1 o centímetro, ou seja, animais para início de recria devem custar cerca de R$10 a unidade. Na fase de recria, é necessário cuidado redobrado com esses animais, pois devido ao pequeno tamanho, ainda estão sujeitos à predação por aves e morcegos, sendo necessária a cobertura dos viveiros com telas antipássaros. Como estas telas têm um elevado custo, em geral são utilizados para a recria viveiros de até 1.000 metros quadrados. É preciso atenção ao adquirir os alevinos. Avalie o estado de saúde dos animais se eles estão bem treinados para se alimentar de ração comercial. É importante o produtor observar durante o manejo de classificação do lote se esses peixes apresentam algum sinal de magreza, né? De desnutrição, pois isso pode ser um indicativo de peixes mal treinados ou pode ser que estejam acometidos por alguma doença. Observe ainda se a coloração está diferenciada dos demais animais ou se há lesões no corpo. A observação desses pontos é decisiva para a diminuição de mortalidades na fase de recria do cultivo. Antes da estocagem dos animais, seja para recria ou para engorda, é recomendado realizar a preparação do viveiro com alguns procedimentos: esvaziamento, secagem e desinfecção, calagem e adubação. Esses procedimentos buscam eliminar peixes predadores e forrageiros que existam no viveiro, aumentar a produção de plâncton, que serve para manter as condições adequadas de água do viveiro e complementar a alimentação dos alevinos. Os alevinos devem receber ração comercial. Para animais entre 15 e 100 gramas, recomenda-se o uso de ração comercial contendo 45% de proteína bruta e tamanho de pellet de 1 a 2 milímetros, 4 a 6 vezes ao dia. Para aqueles com 100 a 500 gramas, é recomendável a utilização de ração com 40% de proteína bruta, com pellet, de 2 a 3 milímetros, 4 vezes ao dia. Já para os alevinos de 500 a 1.000 gramas, deve-se ofertar ração de 40% de proteína bruta, com pellet, de 3 a 5 milímetros e 3 vezes ao dia. A densidade de estocagem nos animais desta fase é de 3.000 a 4.000 alevinos por hectare. Após essa fase, os animais devem ser transferidos para viveiros de engorda. Neles deve-se estocar os animais de acordo com o peso final pretendido do momento da despesca. É possível alcançar a produtividade de 7 a 16 toneladas por hectare, variando de acordo com a renovação de água no sistema de cultivo. Nesta passagem de fases é realizada a classificação dos animais por tamanho,
Os maiores devem ser separados dos menores para deixar o lote mais homogêneo e dar condições para que os animais menores recuperem o seu crescimento. Durante toda a fase de engorda, os animais devem ser alimentados com ração comercial contendo 40% de proteína bruta. Para peixes de 1 a 5 quilos, deve-se ofertar 3 vezes ao dia ração com pellet de 8 a 10 milímetros. Já para animais entre 5 e 12 quilos, a ração deve ser com pellet de 12 a 15 milímetros em 2 a 3 refeições diárias. O acompanhamento do crescimento dos animais deve ser realizado ao longo do cultivo por meio de biometrias. Isso vai permitir o ajuste da ração e observação da saúde do animal. Nos manejos de captura dos animais, seja para biometria, transferência entre viveiros ou despesca, é preciso ter bastante cuidado. Por causa do porte dos peixes e a característica de saltar quando encurralados na rede, podem acontecer acidentes com o trabalhador. Por isso, durante os manejos, recomenda-se baixar o nível de água para no máximo 1,5 metro de profundidade e usar redes com 6 a 7 metros de altura. Além disso, o fato do pirarucu possuir respiração aérea, a captura de muitos animais na rede pode causar afogamento. Por isso, muito cuidado no momento da captura. Para garantir uma boa qualidade da água na produção do pirarucu, devem ser monitorados diariamente temperatura e pH e semanalmente a alcalinidade, dureza, amônia e gás carbônico. A temperatura da água ideal para a produção desta espécie é entre 26 a 32 graus Celsius. Para o pH, eles possuem uma ampla faixa de tolerância, entre 5 a 11,5. Contudo, alterações diárias maiores que 2 pontos devem ser evitadas. Para isso, é preciso controlar a alcalinidade, que deve ser mantida em valores de 20 mg de carbonato de cálcio por litro. Valores semelhantes devem ser mantidos para a dureza. Já para a amônia tóxica, não devem ultrapassar 0,1 mg por litro. Lembrando que a amônia tende a aumentar no final do cultivo. Em relação ao gás carbônico, são indicados valores abaixo de 10 mg por litro. Vale ressaltar que para a produção de peixes, como qualquer outra atividade agropecuária, é necessário buscar informações sobre a legalização da atividade, que pode variar de estado para estado. Por isso, recomenda-se buscar o órgão estadual de meio ambiente para obter informações necessárias. Seguindo todas essas orientações, o produtor terá a certeza de um cultivo rentável. É importante lembrar que a produção deve ser sempre acompanhada por técnicos da área. Um bom cultivo a todos!